Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, que hoje vai tocar num tema quentíssimo e que diz respeito ao estômago de todo mundo. Afinal de contas, a gente vai falar sobre a reabertura de bares e restaurantes. Em 4 de julho, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, assinou, junto a outras autoridades, os protocolos para a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza. Em especial, falaremos sobre os ambientes ligados ao food service, aos ambientes ligados à alimentação. Desde segunda-feira, dia 8, a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, vem convivendo com um processo de reabertura gradual desses ambientes. Para falar sobre o tema, sobre os protocolos e as iniciativas do setor, a gente recebe neste bate-papo Marco Amati, que é diretor adjunto da Abrazel, que é a Associação Brasileira do Segmento, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional São Paulo. Também o nosso convidado é diretor da MAPA Consultoria e ele é membro profissional do FCSI, Food Service Consultant Society International. Marco, seja bem-vindo, venha conversar conosco sobre esse tema que muito nos interessa. Olá, Carla. Olá, toda a turma da Abralimp. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Seja muito bem-vindo, Marco. A gente quer saber tudo sobre o tema, porque antes de protocolos e antes de iniciativas, a gente percebe que deveremos passar por uma grande mudança cultural. O que estávamos acostumados até a pré-pandemia vai mudar radicalmente. Aquela ida à cafeteria, para o nosso tradicional cafezinho, para bater papo, fechar negócio, uma consultoria, já não vai ser mais a mesma coisa. Então, a gente quer entender qual a importância dos protocolos, que inclusive as autoridades assinaram, para esse processo de reabertura de bares e restaurantes. Perfeito. Bom, o protocolo assinado no sábado, 11 horas da manhã, tardiamente, diga-se de passagem, ele acaba não beneficiando todos os formatos do food service. Você falou de um formato que particularmente foi injustiçado nesse protocolo, que são das cafeterias, já que elas têm seu horário da manhã totalmente sacrificado, se você pensar bem, porque é possível abrir por 6 horas o seu negócio e tem que ser fechado às 17 horas. Aproveitando, Marco, seria até interessante você falar sobre isso. O processo de reabertura, ele tem parênteses, ele tem restrições. É até válido você citar quais são. Então, assim, vamos falar da questão dos horários de funcionamento, como já colocamos, você pode funcionar 6 horas por dia, limitando o seu fechamento às 5 da tarde. Uma cafeteria que está querendo abrir às 7 da manhã, não vai, com 6 horas, ela vai fechar à 1 da tarde. Ela não vai ter o período da tarde, que é um período muito bom para se tomar café. Você sabe bem que você também gosta muito de café, que eu já sei. Então, as cafeterias, por exemplo, essas foram. Então, horário de funcionamento. A segunda questão que é muito importante é o distanciamento social, ou seja, você já teria que montar pequenas cafeterias, para citar um exemplo, são espaços normalmente pequenos. Então, você talvez tivesse apenas uma mesa, porque você tendo que deixar 2 metros de distanciamento entre uma mesa e outra, e 1,5 metro ainda em relação de um cliente para o outro, significa que uma cafeteria que tem lá 10, 12 metros quadrados ia atender 2, 3 pessoas no máximo, ou seja, inviabilizando o volume de pessoas a ser atendido. Isso também é aplicável para restaurantes
em Sistema Quilo, restaurantes pequenos em várias regiões. Então, a questão do distanciamento social é o segundo item que deve ser colocado. Os protocolos, vamos chamar, específicos de evitar Covid, que seriam uso de máscaras, uso de luvas em algumas questões, enfim, essa questão das EPIs, que também foi colocado no protocolo, e talvez um quarto e basal assunto, que aqui nos traz, seriam os protocolos de limpeza, ou seja, seriam aqueles que exigem que você tenha limpeza e desinfecção constantes de superfícies, utensílios, equipamentos, higiene pessoal. Então, talvez a gente pudesse pensar nesses 4 protocolos. E também pensando no fluxo, eu também preciso falar sobre isso. Qual o fluxo? Os cuidados com os clientes e funcionários da empresa. Todos os funcionários têm que o quê? Passar por aferição de temperatura na entrada, onde você também deve dizer que até se ele tiver com 37,5, ele tem que ser afastado das funções, tem que fazer exames, enfim, tem aí um protocolo, vamos chamar um protocolo da Covid em si, que é o protocolo médico, que também se aplica à entrada dos clientes nos restaurantes, que tem que ter uma tirada de temperatura, está utilizando a máscara e higienizar as mãos com álcool gel. Então, eu diria que essas vertentes aí que fazem a base do protocolo de operação dos bares e restaurantes que foi assinado no fim de semana, com a reabertura na segunda. Eu só queria colocar uma coisa, só mais uma coisinha sobre o protocolo. Os protocolos, que é importante, eu também vou falar já sobre esse assunto. São várias outras questões, conforme a operação, merecem ser colocadas na discussão. Por exemplo, os bufês, segundo o protocolo, precisam ter alguém servindo essas pessoas, que é uma das dúvidas que mais aconteceram da associação. Então, não serve para todo mundo isso, quer dizer, porque são serviços. Então, o self-service deixa de ser self-service pelo protocolo. Alguém está servindo. Então, acho que aí eu termino uma visão geral do protocolo. Não, foi bastante interessante, porque você já adiantou alguns pontos, mas diante disso que você colocou, a gente vai fazer um resgate aqui para entender como é esse mercado. Em sua grande maioria, ele é composto por pequenos e médios empresários. E esse contingente mantém uma força de trabalho que não necessariamente está preparada e qualificada para essa nova realidade. Então, a gente fala de protocolos de higiene e pensar que muitos estabelecimentos nem mantêm, nem têm lá no seu estoque os equipamentos adequados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e até entender como é que o setor, diante de tanta dificuldade, pode se preparar para isso, porque a limpeza não significa mais varrer o salão do restaurante ou da cafeteria e passar um pano, como a gente vê. Então, assim, tem todo um processo, a limpeza deve ser feita de maneira correta, equipamentos corretos e produtos adequados para que se combata não só o coronavírus, mas outros micro-organismos que habitam esses ambientes. Mas esse é o ponto que eu gostaria que você esclarecesse, porque é muito complexo. Eu diria para você que a gente tem uma espécie de divisor de águas. Se existe uma questão, eu não vejo nenhum lado positivo no que nós estamos passando, mas a gente deve tomar lições das coisas negativas. E como lição, eu acredito que eu aqui vou classificar estabelecimentos pequenos, muitos são responsáveis, muitos adotam tecnologia, muitos funcionam de forma adequada. E um outro tanto, não. Como associação, eu preciso falar sobre isso, a gente tem divulgado, inclusive com parcerias como a da Abralimp, instruções para que se cumpra rotinas de limpeza e sanitização diárias e, por que não, horárias, enfim, tudo aquilo que cada operação necessita. O que ocorre, que você me lembrou muito bem, é que quem vai trazer a força de trabalho de volta tem que deixar um tempo
destinaram um tempo para retreinar seus funcionários, porque boa parte da força de trabalho dentro dos bares e restaurantes, e você está certo em relação às menores operações, muitas vezes não conseguem ter um treinamento adequado, não conseguem comprar produtos adequados, que é muito importante. Eu não tenho nada contra o caminhãozinho, porque alguém vive daquilo, e possivelmente muitos que agora são profissionais começaram no caminhãozinho, mas não é possível não ter a garantia que os produtos sejam efetivos, tenha responsável técnico, seja seguro para o manipulador, que ele tenha lá um mop seco, um mop úmido, porque ele possa fazer a higienização de forma adequada. Nós disseminamos as ideias de segurança em alimentos. Dentro da ideia de segurança em alimentos, é um fator importantíssimo a parte do que seria a higiene local, onde se situa o seu questionamento. Então, você tocou num ponto importante, que o retreinamento desse funcionário, nessa nova realidade, nesse novo momento que nós vivemos em relação à cultura de segurança de ambientes, seja muito, muito, muito esmiuçada e que ele tenha uma certa conscientização. A gente gostaria que ele levasse para casa essa conscientização, porque muitas vezes as pessoas, é muito comum, já treinei milhares de manipuladores em segurança de alimentos e na área de higiene, e posso dizer que muitos deles levam para casa e muitos deles questionam, porque na minha casa não é assim, portanto eu não quero fazer. Veja bem, aqui não estamos falando, sem generalizar, muitos pequenos negócios vão precisar fazer um esforço superior para manter níveis de segurança, de segurança que eu chamaria segurança local, quanto à higiene das superfícies, dos manipuladores, enfim, de tudo aquilo que se faz. Fato é que se fazia muito errado antes. Nisso você também está certa. Muitas práticas não eram disseminadas. O varrer a seco, em especial, era algo que eu nunca entendi porque as pessoas não se ligavam nisso. Quer dizer, você está levantando partículas, colocando na mesa, colocando na cozinha. Você via as pessoas lá varrendo a seco cozinhas, que é um negócio totalmente sem sentido. Mas aí eu acredito que esse drama tão profundo vai trazer como lição melhorias nessas condições. E nós acreditamos que a disseminação desses conhecimentos e treinar essas equipes para que façam, porque eu também, uma questão importante é não fazer com que as pessoas, que o manipulador faça isso, porque ele é obrigado. O desafio é fazer com que ele faça isso porque ele é consciente, porque ele compreende o que está fazendo, tá? Esse número grande de negócios pequenos, vamos me expressei mal. Esse enorme número de pequenos negócios, infelizmente, vai derreter em boa parte, porque a gente sabe da não reabertura. Então, é uma grande oportunidade para aqueles que sobreviverem passarem por uma nova conscientização em relação a serem agentes, porque o manipulador de alimentos, o dono de restaurante, ele também é um agente de saúde pública. Ele não se vê assim, mas ele também é um agente da saúde. Ele promove a saúde das pessoas. Eu vou emendar, então, a minha pergunta, diante disso que você respondeu, há uma outra pergunta bastante delicada também, que se subdivide em duas partes. A primeira, eu gostaria que você desse um recorte do setor agora, porque a gente foi para casa, fomos trabalhar em home office, existe uma infinidade de pequenos restaurantes, como você citou, self-service, que atende funcionários. Então, o primeiro impacto foi sentido de forma grande. Eu imagino que agora você já tenha um recorte do setor neste momento da pandemia. E a segunda parte da questão é, diante deste cenário todo, como o setor vem reagindo? Ótima pergunta. Bom, a Abrazel realizou uma pesquisa com 140 respostas e também fomos um pouco mais a fundo e chegamos à conclusão que quase 60% dos restaurantes não reabriram na segunda-feira e não pretendem reabrir nessa semana. Isso devido ao fato das questões do protocolo, principalmente em relação ao horário de funcionamento e, no caso dos buffets self-service, até a viabilidade do número de assentos que a pessoa precisaria ter para, vamos dizer assim, ter viabilidade no seu negócio. Então, a gente entendeu que boa parte dos bares e restaurantes está aguardando
a flexibilização, já estou emendando a sua pergunta uma na outra também, tá? A flexibilização dos protocolos, que hoje nós estamos gravando no dia 9 de julho, parabéns São Paulo, dia da Revolução Constitucionalista, e amanhã haverá mais uma entrevista com mais uma declaração do governo do estado e da prefeitura, onde nós esperamos uma maior flexibilização deste protocolo. Mediante isso, a gente acredita que o percentual de casas a serem reabertas aumente. Se nós levarmos em conta o público de bares mais restaurantes, é possível que esse número bata 70% de não reabertura. Até porque, se o protocolo permite que você só abra até às 5, o bar não consegue nem chegar na happy hour, né? Ele não consegue abrir nem para happy hour, ou seja, ele não consegue funcionar e fazer com que esse negócio seja viável economicamente falando. Portanto, a questão agora é um pouco de aguardar. É importante a reabertura, eu também quero destacar isso, é muito importante a reabertura, mas nem todos os negócios, e eu acho que boa parte dos restaurantes que não abriram demonstraram profundo profissionalismo e consciência. A gente, logicamente, fez uma pesquisa junto aos nossos associados, que geralmente são empresários mais, eu diria, sensíveis, conscientes e profissionais dentro do próprio mercado, mas é um número que já é bastante significativo. Nós também entendemos que, como consequência, eu não vou deixar de dar esse número porque é importante a gente aproveitar esse espaço, que 40% do mercado está derretendo em função do fechamento de unidades, falências, etc. É possível que esse número até aumente, e não tem a ver com o nosso assunto, que estão pendentes. A mais proeminente é a MP, a edição da MP, a reedição da MP, conforme foi prometido pelo governo federal. Mas isso aí é um assunto. Então, em relação a isso, a gente acredita que se essas ações econômicas associadas à flexibilização, o mercado deve aumentar em relação... O mercado de bares e restaurantes deve aumentar a abertura desses negócios. Então, paulatinamente, eu acredito que os negócios vão retornando em função da flexibilização das medidas, e nós estamos falando que não é o fim do distanciamento, é principalmente em relação a horários, que eu acho que isso toca muito a boa parte dos negócios agora. Marco, foi bastante interessante a sua explicação, e a gente sabe que o momento é crítico, o mercado vai encolher, isso é fato, não só no segmento da alimentação, como outros estão sofrendo muito. A gente sabe que esse é um período de grande aprendizado para a humanidade, todos, ninguém está isento disso, mas a gente torce, vamos olhar pelo lado positivo, a gente torce para que as coisas se acomodem e a gente reaprenda. Mas aí eu pergunto para você, diante de tanto protocolo, diante de tanta etiqueta diferente, como é que os estabelecimentos vão fazer para também conscientizarem o cliente? O cliente chega de máscara, como é que ele deve se portar? Ele tira a máscara, ele pendura na orelha, ele guarda na bolsa, ele põe em cima da mesa, ele passa álcool, como é que ele vai ao banheiro? Eu gostaria de abordar agora essa parte, porque é importante que o cliente volte, para que os estabelecimentos tenham fluxo, tenham faturamento. É importante para a gente sair de casa também, que já está todo mundo se sentindo enjaulado. Mas essa conduta, essa nova etiqueta, dessa nova realidade, também faz parte desse processo. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Carla, eu acho que é muito pertinente o que você está levantando. A gente entende que o profissional do mercado, o dono de bar e restaurante, o gerente, o profissional de cozinha, você treina, ele tem um vínculo empregatício. No entanto, o cliente, quando entra no restaurante, ele tem que ter uma demanda de cuidado para que ele possa se comportar de forma adequada. Esse comportamento, logicamente, como nós citamos anteriormente, começa utilizando a máscara, se submetendo a tirar a temperatura, porque ele vai ter que parar, alguém vai ter que pegar lá o termômetro, colocar na testa dele, higienizando as mãos. E mesmo em relação a como ele vai, vamos dizer, ele se serviu, e ele vai pegar a máscara dele e vai fazer o quê? Porque ele vai ter que tirar a máscara para comer. Então, obviamente, se ele botar no queixo, na orelha,
A face da máscara que tem micro-organismo, que é o que tem contato com ele, vai ficar exposta, vai botar a mão. Então, o correto é ele retirar a máscara pelo elástico, dobrar no meio e, se ele tiver um estojo profissional que algumas máscaras apresentam, ele colocar nele. Se não, ele pega um saquinho plástico, de preferência, que ele vai descartar depois, ele deve carregar esse saquinho na sua bolsa, na sua pasta, no bolso, se for o caso, mas não deixar ela exposta durante o período de consumo. Até para que ela não caia no chão, até porque ela não atrapalhe na alimentação. Ela pendurada na orelha ou no queixo, a possibilidade de cair um molho de tomate na máscara, quando você come um macarrão, por exemplo, cresce bastante. Então, apenas para dizer que os cuidados com a máscara também são importantes, como você citou de forma bastante interessante. E, em relação ao distanciamento, por exemplo, numa fila de pagar a conta, numa fila de buffet, que, por enquanto, na verdade, esse buffet, eu falei, está sendo servido, mas ele também tem um distanciamento. E na hora de ir ao banheiro, é muito importante tomar todos os cuidados também. Quer dizer, é lógico que muitos restaurantes instalaram torneiras automáticas que não tinham, abertura de portas sem utilização das mãos. Existem várias coisas, mas se não existir isso, você pode pegar ao lavar as mãos e secar com o papel toalha, guardar um último para você mexer na maçaneta e depois jogar fora. Então, os restaurantes têm que ficar espertos. Assim, vamos colocar um outro local para a pessoa abrir a maçaneta e não depois de lavar as mãos da forma adequada, não utilizar, não pegar em mais nada para que ela possa tá com as mãos o mais limpas possível. Então, a maneira como as pessoas vão se comportar, ela será mais neurótica, entre aspas, mais adequada ao momento. Então, é lógico que eu acredito que, com o passar do tempo, a tendência é que as pessoas, os estabelecimentos, coloquem instrumentos, façam com que o fluxo desse tipo de ação interna do cliente seja menos traumática e menos neurotizante. Mas é importante a gente não esquecer de tomar esses cuidados. Então, o cliente, na verdade, também deveria passar por um treinamento. Rapidamente, para a gente não comer muito nosso tempo nessa pergunta, mas que eu acho tão importante que eu acho que tem que me estender um pouquinho mais, a gente imagina que você tem que avisar tudo ao cliente, que você tem que ter uma comunicação muito efetiva. Você tem um cartaz na frente. Se você for uma marca que tem condição de fazer um pequeno guia para ele utilizar, que não for ofensivo, né? Porque tem um cliente cliente é algo muito complicado. A Abralimp, qualquer associação que lida com o cliente final, sabe que tem um cliente que sabe tudo. E quando você vai falar alguma coisa que precisa ser falado, ele fala, já sei, mas não cumpre. Então, lidar com o cliente sempre é delicado. Mas nesse momento, eu acho que ele está mais aberto para isso. Então, fazer pequenos guias, folhetos, que você, inclusive, aproveita isso como forma de marketing, é o que eu recomendo. Até vou falar que você já falou para mim, que alguém tem casas que estão falando assim, caso você, quero pegar seu contato, caso você acuse positivo você frequentou um restaurante, caso você acuse positivo para a Covid-19, queria que você nos avisasse. Você até cria um vínculo com o seu cliente de preocupação. Tem um lado sanitário e tem um lado de fidelização desse cliente. Pô, imagina, alguém está cuidando de mim. Então, pequenas ações como essa podem fidelizar a sua marca, podem fidelizar o negócio. Aqui não estamos falando diretamente para eventualmente o dono de bar e restaurante, eventualmente não está aqui, mas as indústrias que quiserem pensar em algo interessante para parcerizar com as marcas que existem no mercado, os donos de bares e restaurantes, também é uma coisa interessante. Guias para o cliente, que são menos invasivos do que uma marca diretamente. Por exemplo, eu tenho um restaurante do Marco, chegou lá e fala assim, dá o guia para você se comportar dentro da minha casa, etiqueta. Isso pode ser um pouco ofensivo, mas se é uma associação, se é principalmente alguém ligado à área de limpeza e fala isso, as pessoas até assimilam isso para suas casas, para o seu dia a dia. Pelo que você está falando, eu já começo a divisar aí uma luz lá no fim do túnel. Como eu disse há pouco, nem tudo é só o lado negativo. A gente também começa a enxergar pontos positivos. Mas aí, na minha humilde concepção, enquanto você estava respondendo muito habilmente a minha pergunta, me ocorreu o seguinte: e a experiência do consumo, Marco?
A gente vai na cafeteria para bater papo, para conviver. A gente sai para jantar, para abrir uma garrafa de vinho, para experimentar um novo prato, para conversar, para trocar informações, para decidir a vida financeira, amorosa e por aí vai. E agora, com esse protocolo todo, como é que fica a experiência do consumo? E lembrando que o brasileiro gosta de comer fora. Se a gente vem para São Paulo, então, é a capital da gastronomia. Como é que vai ficar? Como será esse novo normal? Carla, esta é a pergunta de $1 milhão, né? Essa, se tem uma pergunta de $1 milhão, essa aí, talvez até valha mais. Então, assim, é lógico que eu vou falar, vai combinar com uma bola de cristal da minha careca, né? Não tem outro jeito de falar. É mais uma vontade e um esforço do que, eventualmente, um exercício de futurologia decente. Eu acredito que, como nós vamos ter muita opção de experiência, nós vamos acabar mudando a nossa percepção de experiência. Isso é uma das vertentes que eu imagino que pode vir a acontecer. É fato que ir a um restaurante hoje ou uma cafeteria é uma experiência de consumo de produto e não se vende isso. O restaurante vende, você mesmo falou muito bem, você vende uma experiência, uma jornada, algo que vai te trazer alguma outra coisa que não só o número de calorias que você consumiu ou a cafeína do café. Ela vai trazer esse convívio social, que é o que nós estamos sentindo falta. Então, eu acredito que a gente vai se acostumar a esses protocolos e tentar aproveitar de forma efetiva os pequenos prazeres que forem dados passo a passo nessa flexibilização. Então, eu quero acreditar que a experiência em você ir a um restaurante, a um bar, ela vai ser afetada para sempre, mas, ao mesmo tempo, nós vamos conseguir, de alguma forma, aproveitar dessa liberdade de experiência que nos vai ser colocada daqui para frente. E também enxergo que daqui a 1 ou 2 anos, isso aqui eu acho que é inevitável, é possível que haja um certo relaxamento em algumas faixas de consumo. Mas isso é um assunto, acho que para uma outra entrevista, porque realmente, no momento eu vejo que a experiência, em geral, numa cafeteria, não é nada parecido, é uma experiência muito pobre, assim como os shopping centers, a alegria, food service vem de alegria, vem de uma sensação de satisfação, vem de vitória, vem de coisas que estão inseridas. E muitas marcas estão se aproveitando no bom sentido, né? Eu cito aqui o Burger King. As campanhas americanas do Burger King que eu tenho acompanhado, distanciamento, são muito interessantes, brincando com distanciamento. Então, acho que a gente também tem que começar a olhar esse negócio. Aí eu queria fazer esse balanço e dar uma dica para quem... Porque a gente não pode abrir com cara de hospital que está morrendo gente dentro. Nós temos que abrir com um funcionário, que é o outro lado do treinamento, brincando com a higienização. Existe um espaço para você... Eu sei que é horrível o que eu vou falar, e assim, talvez alguém mete palmas. Curtir um pouco e ver graça no momento. Que o momento econômico é tão complexo que a gente não consegue rir de nada. E quem sai, não quer chegar lá. Eu falei de uma experiência que eu tive indo no shopping center, que eu tô com vontade de ir numa missa de 7º dia agora, porque tá mais alegre do que eu vi no shopping center, entendeu? Tô louco, me convida uma missa de 7º dia, quando puder eu vou, que vai ser mais alegre no shopping center. Que tão triste que é o ambiente. E ninguém quer um lugar para ficar deprimido. Então, acho que a gente vem de uma experiência positiva. Comemorar alguma coisa, realizamos alguma coisa, estou reencontrando um amigo, uma amiga, uma família. E isso nós temos que recuperar. Esse é o espírito que a gente não pode perder. Como gente da hospitalidade, que eu me encontro nessa mesma situação, embora eu não tenha restaurante há muitos anos, sou um profissional da área, e sempre falo assim, nós temos que trazer a nossa equipe, que está mal remunerada agora, passando por perrengue, tem um monte de coisa, e ela poder sorrir novamente. Esse é o desafio da experiência. Marco, a sua resposta foi sensacional. Me deu até fome. Vontade de sair para comer uma coisa deliciosa, mas eu acho que essa sua colocação foi brilhante. Mesmo nos momentos de adversidade, a gente tem que enxergar
que tudo é um grande aprendizado. E dessa lição, como você bem colocou, a maneira como a gente digere isso tudo, parafraseando alimentação, ela é muito importante, a resiliência. E aí, de forma muito resumida, eu queria só que você dissesse para a gente qual é a grande lição que o setor de alimentação tira disso tudo. Se profissionalizar cada vez mais, trabalhar mais em função do meio onde ele está, da comunidade. Por que não? Acho que uma das lições principais é o compartilhamento, é a solidariedade. Eu acho que parte do setor tinha esquecido essa função social importante que é dentro da alimentação fora do lar. Eu acho que é isso que nós temos que tirar desse aprendizado. Marco, eu agradeço você. Ficaria proseando aqui horas a fio essa conversa tão fácil, tão enriquecedora. Eu só posso te agradecer por compartilhar conosco, com a nossa audiência, essa conversa muito boa, essa conversa muito apetitosa sobre esse tema, que apesar de complexo, a gente espera que sim, tenha luz no fim do túnel, sim. E daqui a algum tempo eu vou conversar com você novamente, eu te convido para uma nova entrevista para a gente fazer um balanço disso tudo. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita novidade. Eu te agradeço e seja muito bem-vindo sempre ao IG Plus Entrevista. Muito obrigado, Carla. Obrigado à equipe da Abralimp e fico muito feliz em contribuir. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. E para encerrar, eu agradeço, além do Marco, a sua audiência que está aí do outro lado, com fome de conhecimento, com uma frase de um político, jornalista e gastrônomo francês do século XVIII, Brillat Savarin. Diz-me o que comes, eu direi quem és. Assim, a gente encerra este episódio do IG Plus Entrevista, essa iniciativa muito bacana da revista digital IG Plus, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores queridos, Alfa Tenan, InService e Sparta. Muito obrigada e até a próxima edição.